Hoje em Dragon Ball Z. Desculpem a emoção, desculpa ter se tá chato, né? Mas o que é que na outra gravação eu tô refazendo? Porque meu nariz tava sujo. Mas então, toda vez eu fico emocionado, meus amigos, quando a gente vai tratar de Dragon Ball Z aqui. Se você é novo aqui no canal, porque chegou muita gente nova desde o último vídeo, eu fui escolhido por mim mesmo, uma votação de uma só pessoa, como o maior especialista de Dragon Ball Z aqui do YouTube brasileiro, certo? Tem uma enciclopédia, tem um mangá completo, joguei quase todos os jogos, que é PhD, certo? Então me mandaram um vídeo, já me mandaram vários de Dragon Ball pra gente reagir, e esse eu achei mega interessante, que é o que, ó? Ideias de Dragon Ball que foram abandonadas. Vamos dar uma olhada juntos então, vamos ver se esse canal que ousa falar de Dragon Ball, que no caso é o Timeverso 7BR, se ele está certo. E se a gente vai tirar alguma nostalgia do vídeo de hoje. Certo, meus amigos? Vamos começar então, já sabe, né? Suplementação é na Growth Suplementos, a melhor e maior empresa do ramo de suplementação alimentícia, certo? Onde você encontra whey, creatina, pasta de amendoim, barras de proteína, acessórios, tudo. Tudo que você quer do mundo da musculação você encontra na Growth, e o melhor preço do mercado, é o preço mais barato porque você compra diretamente na fábrica. gsuplementos.com.br. Não se esqueça que no Pix e no boleto você tem 10% de desconto, e se usar o cupom aqui do Carlão, além de você me deixar feliz, você consegue ainda mais desconto. Vamos começar? Joinha, se inscreva no canal, meu nome é Carlos, tamo junto. Vamos lá então, meus amigos, o canal, ó, como eu falei, é o Timeverso, 23 mil, parabéns, meu amigo, ó, 48 mil visualizações. Deixa eu me inscrever aqui, ó, bora dar um joinha. Aqui, cadê o joinha? Aqui. Vamos ver se nós o refutamos. Vamos lá. Ao longo de décadas, Dragon Ball teve muitas ideias interessantes. Algumas delas se tornaram sagas lendárias. Já outras, bem, parecem ter sido deixadas para trás, mesmo tendo sido muito importantes ou que ainda tinham um potencial gigantesco. Então fica aqui comigo até o final do vídeo para você entender tudo sobre isso. Fala comigo, pessoal, beleza? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos de volta ao Timeverso. Saudade desse estilo de Dragon Ball, né? Eu gosto do desenho do Super, tá? Do estilo do Super e tal. Mas às vezes dá uma saudade desse aqui mais... Não sei se inocente seria a palavra, né? 7. O primeiro vídeo foi um sucesso e eu também gostei muito de falar sobre esse tema. Então vamos continuar discutindo as melhores ideias e conceitos de Dragon Ball que acabaram sendo abandonados. Então vamos começar de uma vez. Ah, os terráqueos de Dragon Ball. Saudade de quando eles tinham alguma relevância, né? Tem tanta coisa pra falar sobre eles que daria um vídeo inteiro só pra esse tema. E não... Cara, eu tenho muita saudade deles, sabia? Muita saudade, rapaziada, dos Guerreiros Z, né? Os clássicos mesmo, os que vinham defender a Terra contra os Saiyajins, os androids. Eu acho os personagens muito carismáticos e bem escritos, tá ligado? Pra quem assistiu o clássico sabe a rivalidade que tinha com o Kuririn, depois veio o Tenshinhan, antes de todos o Yantia e tal. E eles se perderam, né? Nesse negócio de Dragon Ball ficar com poder ilimitado, não tem mais como acompanhar, né? Você pode até... Se bem que Dragon Ball tem permissões pra você falar que eles tomaram alguma coisa ou foram treinar com alguém e alcançaram, mas é meio difícil, né? Tipo, você vê o Tenshinhan, foi no Super onde o Goku, Super Saiyajin Blue, lutando contra o... Com quem que foi? Contra o Android 17, contra o Gohan... Sei lá, né, cara, se perdeu. Infelizmente, Dragon Ball chegou num nível que é só poder e... os personagens acabam ficando de lado. Naruto foi meio assim também, né? Tipo, porra, Naruto tinha vários personagens mega interessantes. Talvez personagens que até daria uma história melhor que o... Sei lá, que a Sakura... Mas que foram se perdendo também com esse negócio de poder, né?
não seria um vídeo pequeno. Então eu vou focar em apenas um aspecto em que eles foram deixados de lado ou esquecidos: a capacidade que todos eles tinham de igualar e até mesmo superar o Goku. Pois é, isso sempre existiu na obra e era quase que uma regra. Goku sempre estabelecia uma trilha de mestres e treinamentos que também era percorrida pelos outros guerreiros Z. Inicialmente, Goku já havia sido treinado pelo seu avô, que era o aluno número 1. Vocês acham, rapaziada, que se fizesse um Dragon Ball, tipo assim, entre aspas, Boruto, você acha que não daria uma história legal, rapaziada? Tipo assim, há anos depois dos Guerreiros Z ter existido, sabe? Algo que se passasse na Terra de Dragon Ball Z, mas que não tivesse ligação, fosse um protagonista novo, com heróis novos, com, sabe? Sei lá, tentar começar do zero, mas aproveitar esse mundo. Não, eu acho que eu assistiria, talvez acho que todo mundo assistiria, né? Sem precisar se ligar aos Guerreiros Z, enfim. Só que qual seria o problema? Que eu acho que é o maior problema de Dragon Ball hoje: as esferas do dragão. Eu não sei se ele vai citar aqui ou se ele citou no outro vídeo, mas as esferas do dragão sempre existiram, óbvio, leva o nome do anime, mas antes elas tinham regras, né? Então assim, acho que se você morresse 3 vezes, alguma coisa assim, você não poderia ser mais revivido. E agora virou várzea, né, mano? A gente vê nos filmes aí do Dragon Ball Super a Bulma usando as esferas pra fazer plástica nela, sabe? Virou um negócio muito... Por isso que eu acho que aquela ideia do Dragon Ball GT, dos dragões, tipo assim, vocês usaram muitas esferas para coisas egoístas, e uma arma divina para coisas egoístas, então acabou corrompendo as esferas. Eu acho sensacional essa história, essa ideia, na verdade. Então, voltasse com essa regra, sem porra de Namekusei, pegar a esfera lá, pegar a esfera de deuses, não. As esferas da Terra, só um mundo, uma história que se passasse só na Terra, né? Pra voltar a ter esses guerreiros Z, esses guerreiros, sei lá, de outras tribos, entre aspas, sabe? Do Mestre Kami. E o Yantia concluiu que era por isso que o Goku era forte. Os Saiyajins são legais, óbvio que são legais, mas aí chutou o pau da barraca, né, cara? Aí depois Goku foi treinar com o Mestre Kami. Essa saga aqui era sensacional, o treinamento deles, levar o leite. Kami junto com o Kuririn. E também por já ser mais forte inicialmente, no resultado final do treinamento dos dois, o Goku mantinha sua vantagem sobre o Kuririn. Yantia, que não tinha passado por esse treinamento, acabou ficando bem pra trás. Mas depois de também treinar com o Mestre Kami, o Yantia se torna mais forte do que o Goku era no torneio 21, porque o Yantia consegue colocar uma boa luta contra o Tenshinhan, ou seja, mesmo treino, resultado melhor. Quando eles foram treinar com o Sr. Kaiô, foi legal. No mundo de Dragon Ball, você consegue comprar que eles alcançaram as forças Ginyu, né? Foi muito legal. Eu não sei vocês, rapaziada, mas eu lembro que eu era criança, eu fiquei muito feliz quando o Tenshinhan conseguiu bater de frente. Bater de frente assim, né? Mas com o Cell fase 2, né? Cara, se tem uma coisa que eu amava em Dragon Ball, inclusive eu tinha uns bonequinhos e eu sempre fazia essa imitação na hora de brincar, era sempre os guerreiros Z se juntando pra esperar o inimigo. Então a gente viu isso com o Vegeta e o Nappa, depois com o torneio do Cell, bem pouquinho mais na saga Buu. Cara, eu gostava da interação entre eles, tá ligado? Cada um com a sua personalidade, enfim. E se perdeu, né? Eu não sei vocês. Eu tenho esperanças de agora o Toyotaro conseguir fazer isso com o Broly, Goku, Vegeta, quem mais tem? Talvez o Gohan, né? Que agora o Gohan tem a transformação nova. E o Piccolo. Não sei se vai dar certo. Né, tô muito querendo ler o mangá, que todo mundo fala que é melhor que o anime, mas eu tenho saudade desses personagens, tá ligado? Quem sabe, mano, inventa um negócio que o Sr. Kaiô fez uma sementinha que upa o personagem. Quem sabe dar uma transformação pro Tenshinhan, abrir mais olhos, que nem o Lua Superior 1. Sei lá, não sei. Dependendo de como for, eu aceitaria só pra ter eles de volta, sabe? Depois disso, Goku foi treinado pelo Mestre Karin e recebeu um bom aumento de poder, já que saiu de uma derrota vergonhosa para o tal Pai Pai para superar o vilão com facilidade. E isso que era gostosinho, né? Então, tipo assim, hoje tá em deuses, anjos, né? Quando era degrauzinhos pequenos, então
o Senhor Kaiô já foi muita coisa, mas tipo, tinha o Karin, aí tinha treinar com o Mestre Kami, né, coisinhas mais pequenas e que é que depois que chegou no Senhor Kaiô, aí fudeu, né, cara? Depois chegou no Freeza, enfim. Eu tenho tanta saudade desse universo pequeno, sabe? Sem planetas e tals. Todos seguem o mesmo caminho do Goku e vão treinar com o Mestre Karin. E qual foi o resultado? Se tornaram muito mais fortes do que o Goku quando treinou lá. Kuririn conseguiu surpreender o Piccolo. Ten Shinhan conseguiu lutar bem contra o Goku e nocauteou com extrema facilidade um tal Pai Pai que era mais forte do que aquele que o Goku derrotou. Yantia só perdeu porque seu adversário era o Kami-sama, mas o Kami reconheceu que o Yantia era muito forte. E Yajirobe provavelmente seguiu a mesma tendência, já que ele sempre foi bem forte, já próximo do nível do Goku no torneio 22, mas assim como o Yantia, seu adversário foi o Kami-sama, então ele não teve chance. Caos é meio duvidoso, já que perdeu para esse novo tal Pai Pai. Porém, você pode dizer que o Caos havia se tornado sim mais forte do que o Goku quando treinou lá, mas foi o tal Pai... O Caos, na verdade, ele sempre foi como que eu posso falar? Um personagem pra ser escada pro Ten Shinhan, né? Então, você sabia que ele ia tomar um pau, o Ten Shinhan ia ficar puto, e aí ia despertar um poder, né? Ele ia ficar mais badass. Pai que se tornou muito mais forte também. Nesse torneio, Goku estava tão mais forte que os outros porque tinha treinado com o Kami-sama. Mas na saga Saiyajins, os guerreiros Z também foram treinar com o Kami. Goku treinou com o Kami por 3 anos e não tinha poder suficiente para vencer o Raditz. Já os guerreiros Z treinaram por menos de 1 ano e Kuririn, Ten Shinhan e Yantia igualaram ou superaram o nível de Raditz. Sobre Yajirobe e o Caos, o próprio Kami-sama disse que todos eles já haviam superado o seu nível e não tinha mais nada para ensinar. Então... E teoricamente, né, o Kami-sama é Deus, né, no mundo de Dragon Ball Z. Então eles chegaram no nível Deus, né? É provável que mesmo Yajirobe e Caos tenham superado o nível do Goku quando fez o mesmo treino. Nos números oficiais, isso acontece, mas na minha análise particular, não acho que o Caos tenha conseguido. Depois Goku vai treinar com o Senhor Kaiô e chega aos 8.000 de poder de luta. E o que acontece quando os outros guerreiros Z vão treinar lá? Não me pergunte como, porque isso não tem muita lógica por causa do período de tempo. Mas se o Piccolo conseguiu um poder a ponto de impressionar o Nil, e os guerreiros Z pediram um treinamento mais pesado que o de Goku, provavelmente... Você vê, essa fusão que o Piccolo sempre fez, né? Ele fez com o Kami-sama, depois ele fez com o Nil... Eu não lembro se ele fez com mais alguém. É aceitável, né? Tipo, poderia ter isso também. Uma próxima saga, ele se funde com o Dendê, sei lá, se torna o próprio Kami-sama. Acharia legal. Eu sei que tem agora ele laranja. Eu não sei se eu gostei muito da ideia, tá? Não achei podre, não achei zoado. Eu só ainda não mastiguei ela toda, sabe? Achei a transformação até que legalzinha. Não sei se a cor laranja em si, mas ele ter mudado de fisionomia. Achei legal, parece um Namekusei mais upado, né? E aí poderia haver um jeito de fazer isso com os outros guerreiros Z, né? Vocês aceitariam? Eu acho que eu aceitava, tipo, sei lá, tomou um negocinho que deu um up neles como humanos. É que é foda. Dragon Ball, talvez. Eu não lembro se foi o André, eu não lembro quem foi que falou. Acho que foi o André. Falou que talvez tem que deixar ir, né? Tipo assim, chegou num nível que é difícil você continuar contando essa história, né? Pô, o Goku fundido com o Vegeta lá contra o Broly já quebra dimensões. É tipo, você vai pra onde agora? Uma esperança que eu tinha, mas que pra mim não me agradou, foi os outros universos, sabe? Tipo assim, a partir do momento que você tem outros universos, né, outras dimensões, esqueci como que fala, poderia ter trazido outros personagens da hora. Mas sejamos sinceros aqui, né? 95% dos guerreiros que surgiram no torneio do poder, tudo meia bunda, né? Meio Zé, por mais que é forte, é meio Zé Ruela, né? Umas skins bem zoadas. Tinha uns personagens legais, mas tipo, você vai pra onde agora, tá ligado? Você vai pra onde? Os caras tá muito forte, aí fica só nessa de transformação. Sei lá, talvez Dragon Ball tenha que acabar mesmo. E aí é por isso que eu digo, quem sabe fazer um Dragon Ball novo? Estilo assim, lembra daquele cara, acho que é Tail, eu esqueci o nome. O cara que tem um moicano, que tinha a espada, que deu pro Trunks.
que é do filme do Hildegard. Dragon... Aqui é especialista, irmão. Uma história com um guerreiro com aquela skin. Tá ligado? Um humano com aquela skin que nasceu há 1000 anos depois dos guerreiros Z terem falecido. E aí você traz uma escola do Goku, sabe? Aquela estátua do Goku do final do GT, discípulos, sabe? Um outro Namekusei, começando do zero. Talvez não será legal, mas no mundo de Dragon Ball, tá ligado? Porra, mais pequena, a jornada menor, sem Saiyajin, sabe? Ou indo pro Freeza. Não, voltando pro mundinho de Dragon Ball, pro planeta Terra, na verdade, né? Provavelmente eles teriam... E sem Red Ribbon, né? Chega de Red Ribbon. Se bem que hoje em dia ainda existe pessoas que defendem o bigodinho alemão e também os comunistas, né? Então pode ser que dá pra aceitar uma Red Ribbon, ainda discípulos da Red Ribbon, né? Resultados que acompanhariam a tendência do Piccolo, ainda mais ficando lá por muito mais tempo do que o Piccolo ficou. O Dr. Gero confundiu o Yantia com Goku, o que indica no mínimo que o Yantia tinha um poder de 8000 igual ao Goku na saga Saiyajins. Outra interpretação seria de que o Dr. Gero poderia estar considerando os 32.000 que o Goku conseguiu com o Kaioken de 4 vezes, mais a taxa de crescimento esperada. Ten Shinhan sempre mostrou mais potencial do que o Yantia, então não temos nenhuma dúvida de que... É tão nostálgico ver essas capas, né? Ele obteve um resultado superior ao de Goku. Kaui sempre teve menos potencial que o Yantia, então pode ser que ele não tenha conseguido acompanhar os resultados dos outros, assim como ficamos na dúvida no caso do treino do Mestre Karin. Yajirobe não morreu e por isso não foi treinar lá, e após o final da saga Saiyajins, se tornou apenas alívio cômico. Kuririn ficou de fora dessa, mas teve seus poderes desbloqueados pelo Patriarca, e na minha leitura, a obra... Verdade, tinha o Patriarca, outra desculpa boa pra dar uma upada neles. Isso pelo menos... Fazer o Dendê, né? O Dendê, sei lá, ele mais velho, ficou meio com os poderes do Patriarca e ele dá um up nos Guerreiros Z. Menos como equivalente a esse treino. Então até aqui, tirando o caos, podemos ver que os Guerreiros Z entregavam resultados iguais ou melhores do que os de Goku, sempre que repetiam os mesmos mestres e os mesmos treinos dele. A maior vantagem do Goku sobre os outros era que o Goku passava por novos mestres e novos treinos antes dos outros Guerreiros Z. Era o Goku que inovava, e isso mesmo depois do Goku ter se tornado um Saiyajin no início da fase Z. Só que após isso, o declínio deles é evidente e intencional, por escolha deles, por escolha do roteiro. Goku chamou o Kuririn e o Yantia para treinarem junto com ele na preparação para os androides, e os dois recusaram, dizendo que queriam treinar no seu próprio ritmo e com o Mestre Kami. E depois o Kuririn fica surpreso do Piccolo ter ficado muito forte, se perguntando que tipo de treino ele havia feito. Com certeza o treino do Piccolo não foi continuar entregando leite com o Mestre Kami, né? A partir daqui, parece que os Guerreiros Z esqueceram o básico dos Olha que capa linda, rapaziada. Nossa. treinamentos, que os treinos devem ser novos desafios, que os treinos devem ser com parceiros de nível semelhante pelo menos. Ten Shinhan faz a mesma coisa e diz que vai treinar com o Caos, um cara já completamente ultrapassado, tanto que o Caos nem aparece pra luta após os 3 anos, porque não tinha nível pra isso. Depois o Ten Shinhan recusa ir treinar na Sala do Tempo, sendo que o Ten Shinhan foi o cara que disse que iria pedir um treinamento mais duro que o de Goku. No anime tem o filler do Yantia na máquina de gravidade, e eu digo que isso é filler porque não existe no mangá e foi removido no Kai. Ainda assim, mesmo que fosse considerado nessa análise, não é como se o Yantia tivesse realmente treinado em gravidade aumentada. Ele só tentou fazer isso uma vez e já em 300G, tentando imitar o Vegeta, e quase morreu com isso. Então não foi realmente uma rotina de treinos. Por muito tempo, a narrativa provou que a diferença entre o Saiyajin Goku e os terráqueos não era de potencial, mas de acesso ao treinamento de elite. Então continuar a tendência de seguirem os mesmos treinos do Goku não era apenas viável, era a estratégia ideal para continuar evoluindo. Porém, Toriyama esqueceu dos terráqueos, ou melhor, escolheu esquecer do potencial dele. É isso que eu ia falar, eu acho também que ele escolheu. A gente sabe que o Toriyama, ele era meio preguiçoso e ele tava louco para encerrar o Dragon Ball, né? Então, tipo, quanto menos personagens ele precisasse se preocupar, melhor, né? Porque resolveu centralizar tudo nos Saiyajins e no seu suposto potencial superior. Mais ou menos o que o cara de Naruto fez também, né? Depois chegou um ponto que era só Naruto e Sasuke. Seus Zenkais, suas transformações. Que deve exigir muito, né, rapaziada? Imagina você ter que lidar com história. Você tá lá escrevendo o roteiro. Porra, aí tem 10 personagens que você tá desenvolvendo isso. 10 a gente tá falando baixo, né? Dragon Ball até era 10, mas Naruto era, sei lá, 30. Cansa mesmo, né, cara? Durante todo o resto da fase Z, Ten Shinhan, Kuririn e Yantia não foram treinar em gravidade aumentada e nem na Sala do Tempo. E a escolha de não dar técnicas a eles como Kaioken também só reforça o que eu tô dizendo. O padrão foi abandonado. Goku inovava, os Guerreiros Z acompanhavam. E a partir do momento que esse padrão foi abandonado, não é à toa que os terráqueos ficaram pra trás.
Universo 6. Um universo onde a raça Saiyajin evitou a aniquilação, evoluiu de forma diferente e ainda continua vivendo em seu planeta natal original. Você vê, aí dá uma saga boa, né? Algum vilão contra um Saiyajin do... É que um Saiyajin do mal a gente já teve também pra caralho, né? Mas sei lá, não precisa ser um Freeza que, pelo amor de Deus, eu não aguento mais Freeza, cara. Chega de Freeza, eu sei que ele voltou, agora é Black Freeza, que pelo amor de Deus me dá... Toda vez que eu vejo o Freeza, cara, me dá até ranço. Mas fizesse um vilão desse universo, né? Tipo... Né? Não sem ser de raça Freeza, um outro, tipo no estilo de um Janemba, né? Após a vitória de Vegeta, Kiabe diz que o Rei Saiyajin era um homem forte e orgulhoso como ele. Então Vegeta pede para conhecê-lo um dia, e Kiabe diz que estava combinado. Isso criou uma oportunidade muito interessante, um arco inteiro centrado em Vegeta, já que o Goku mesmo nunca se interessou muito sobre a sua raça, além de vencer o Freeza para vingá-la. Os Saiyajins foram eliminados quando Vegeta ainda era garoto, e mesmo nesse tempo ele já passava grande parte do tempo fora do seu planeta. Vegeta passou a maior... Cara, esse estilo assim do Toriyama é muito nostálgico, né, rapaziada? Eu não sei vocês, mas o quanto eu desenhava, mano... Eu abri os mangás aqui que eu tenho e ficava copiando, velho. Parte da sua vida sendo um príncipe orgulhoso, mas um príncipe sem povo. Então seria muito interessante ver como Vegeta agiria quando reencontrasse a sua raça. E essa trama é reforçada no Torneio do Poder, quando Vegeta diz que vai ganhar o torneio e promete a Kiabe que usará as super esferas do dragão para restaurar o seu universo. Tem um pouco disso também na saga agora do... Como que chama o... Caralho, é o açaí não, mano. O Granola. No Granola tem um pouco disso também, né? Do Vegeta investigando, porque tem uma história com os Saiyajins, né? O Granola era da outra espécie que dividiu o planeta. Não é um negócio assim? Eu vi muito por cima, mas eu vi que tem... volta um pouco do Vegeta pesquisando, indo atrás da história dos Saiyajins, né? Essa narrativa aqui estava clara, a visita do Vegeta ao planeta Sadala para encontrar o seu povo e o seu rei. E isso fazia todo sentido com o tema de redenção e desenvolvimento do Vegeta em Dragon Ball Super. Após o fim do Torneio do Poder, Dragon Ball Super seguiu em frente, sem nunca mais tocar no assunto. O anime terminou, mas o mangá seguiu com a saga Moro, Granola e Super Hero. E o estilo de desenho do Toyotaro é da hora, né? Eu gosto. A promessa de visitar Sadala foi completamente esquecida. Quais teriam sido os motivos para isso? Um motivo que eu consigo pensar é que Vegeta seria protagonista da saga, o que não seria um problema para os fãs, mas por algum motivo parece ser um problema para os criadores. Depois de fazerem o Goku roubar a vingança do Vegeta contra o Freeza, não podemos esperar muita coisa. Vegeta também teve o destaque roubado contra o Moro, mesmo tendo passado por um arco de treinamento específico para aquilo e se tornado o counter perfeito para o vilão. Mesmo assim, tiveram que colocar novamente o Goku com um instinto superior para derrotá-lo. E olha que quem está falando isso é um fanboy do Goku, mas do Goku de verdade, não o do Super. E um outro... Gostei de você, irmão. Cara, é exatamente isso, cara. Infelizmente, acho que o maior problema de Dragon Ball é a Toei, né, cara? É tipo assim, não, tem que ser o Goku, porque o Goku é o mais amado, teoricamente, então tem que sempre fechar com ele. Ficou aquela história repetitiva. Por mais que o Akira, ele era preguiçoso, você via bastante diferença nas sagas, né? Mano, a saga dos Saiyajins é de um jeito, a saga Freeza é totalmente de outra, é outra... né, outro, como que eu posso falar? Não sei. É outra proposta. A do Cell e dos androides totalmente outra, já envolvendo ficção científica. Vamos pra saga Buu, que também, é demônios, não sei o que, né? E a Toei agora, não é que ela não se arrisca porque o Toyotaro se arrisca, mas se você for ver, a história tá generiquinha, né? É a mesma coisa sempre. Vilão novo, transformação nova, e o Goku e o Vegeta galgando para se tornar um anjo e um deus da destruição, né? Outro motivo poderia ser que Dragon Ball como um todo simplesmente não se importa com isso, priorizando apenas novas ameaças mais fortes do que a exploração do mundo e desenvolvimento da lore. Mas já que os criadores não se importam com o seu mundo, os fãs resolveram mostrar que se importam. O fã mangá Dragon Ball Kakumei dedica um dos seus arcos a esse tema. Não vou contar a história do Kakumei como um todo aqui, mas uma nova ameaça criou uma crise multiversal que obrigou os guerreiros Z a se espalharem pelos outros universos. E adivinha qual é o destino de Vegeta? Pois é, isso mesmo. Vegeta precisa ir a Sadala pra... Aí, porra, fã, eu falo, cara, fã é tudo, pô. Olha aí, mano, eu nem sei quem é esse cara, se é o Vegeta do futuro, se é o pai do Vegeta, mas eu já assistiria. Se tiver, depois eu vou pesquisar esse Kakumei aí pra gente trazer aqui. Eu já reagi ao primeiro episódio de não sei se era o Kakumei, mas enfim, cara, olha isso, cara, por que eles não fazem isso, né, cara?
Ai, toei, cara. Recrutar e treinar o exército Saiyajin do Universo 6 para uma guerra. Vegeta encontra o Rei Sadala, um personagem orgulhoso, forte e cético em relação a Vegeta. Vegeta provoca e confronta o rei. Vegeta prova sua força e visão e convence Sadala. O rei coloca o seu exército sob o comando dele. Vegeta se torna de fato um líder e treina todo o exército Saiyajin. E em determinado momento, o planeta se torna o campo de batalha contra o deus da destruição do Universo 14 e os seus demônios. Vemos Vegeta lutando não por si mesmo, mas para proteger o planeta e a sua raça. Vemos Vegeta não só falando que é o orgulhoso príncipe dos Saiyajins, e sim demonstrando. Dragon Ball Super criou um gancho Que lindo, cara. Que lindo, que lindo. brilhante e profundamente pessoal para o Vegeta, mas por falta de interesse, tratou essa promessa como descartável. Vamos trazer aqui no canal, rapaziada? Deixa aí nos comentários, cara. Eu vou trazer. Olha que lindo isso aqui, cara. Uma de muitas ideias esquecidas. Já Kakumei provou que essa promessa tem o potencial de ser uma saga completa e uma das melhores. Piccolo foi disparadamente o maior vilão de Dragon Ball clássico. Sua saga foi a responsável por começar a transição de um Dragon Ball mais leve, focado em aventura e comédia, para um Dragon Ball com um tom cada vez mais sério. Sua introdução foi impactante, feita imediatamente após o final do Torneio 22. Mestre Kami nos conta que Piccolo era um demônio que há muito tempo atrás aterrorizou o mundo junto com os monstros que ele criou, e um desses seus monstros havia matado Kuririn a sangue frio. Piccolo era o Rei Demônio, a personificação literal. Você vê, antigamente tinha-se medo, né? De algum guerreiro Z morrer. Esse é o problema. Ou tinha que criar alguma coisa pra não poder mais usar as esferas. Sei lá, zerar, você só pode usar 3 vezes. Porque senão fica bagunçado, né? Pô, essa morte do Kuririn, eu lembro que eu fiquei mó impactado. E é graças a essa morte que na morte com o Freeza tem a transformação. Porque o Kuririn não podia mais ser revivido, né? Porra, foda pra caralho. Da maldade Agora qualquer um morre, eles foda-se. A gente só tem que derrotar o inimigo e a gente busca as esferas de novo. expulsa do corpo de Kami-sama. Então, a sua natureza era mais mística ou espiritual do que qualquer outra coisa, tanto que aqueles que eram mortos por demônios não podiam descansar em paz. Suas almas não podiam ir para o paraíso e ficavam sofrendo vagando pelo universo. Essa regra aprofundou mais ainda o tamanho da ameaça existencial que o Piccolo e os seus monstros foram. Assim conhecemos Piccolo, piano, tamborim, símbolo e drum. Piccolo criava os seus servos através de um método de reprodução assexuada, cuspindo ovos, e criava cada um com um propósito específico, e as suas formas variadas refletiam as suas funções. Porém, depois da morte de Piccolo Daimao e seu renascimento como Piccolo Júnior, nunca mais vimos essa habilidade de criar filhos, mesmo existindo É verdade. momentos em que ela teria sido absurdamente útil. Pense, por exemplo, como teria sido interessante se o Piccolo respondesse ao aparecimento dos Cybermans cuspindo 5 tamborins. Imagine É verdade, hein, irmão? Bem lembrado, pô. Bem lembrado mesmo. a cara do Nappa e do Vegeta vendo uma bizarrice daquela. Ou ter mandado os seus filhos para cidades populosas para procurar o céu antes dele absorver mais pessoas. Piccolo saberia na hora caso eles encontrassem o céu, já que o Piccolo Daimao conseguia se comunicar com os seus filhos por telepatia e sentia quando eles eram mortos. Ou quem sabe lá no Torneio do Poder. Lá no torneio, o universo vencedor seria aquele que tivesse mais guerreiros na arena quando o tempo se esgotasse. Por ser uma habilidade sua, seus filhos seriam considerados parte dele. Para um Caralho, bem, olha, parabéns, irmão. Battle Royale é uma habilidade perfeita. Mas por que essa habilidade foi abandonada? Bom, dentro da história existe um motivo para isso, o retcon dos Namekuseidins. Com as revelações da nova fase de Dragon Ball, descobrimos que Piccolo e Kami eram de uma raça alienígena que se dividia em 2 clãs, o clã do dragão e o clã guerreiro. O clã do dragão tinha habilidades mágicas, de cura, de criar esferas do dragão e a capacidade de se reproduzirem. Já o clã guerreiro não tinha essas habilidades, mas eram muito mais fortes em combate. Piccolo Daimao, por ser a parte maligna que saiu do Kami-sama, era do clã dragão, e por isso era capaz de se reproduzir. Já o Piccolo Júnior parecia ser do tipo guerreiro. Neil, quando fala com Piccolo, diz que ele também era o único Namekuseidin do tipo guerreiro no planeta. Então o Neil estava reconhecendo o Piccolo como da mesma classe que ele. Então, em teoria, a resposta é simples. Piccolo Júnior é biologicamente incapaz de criar filhos porque ele é um tipo guerreiro estéril. E você pode até estar pensando que o Piccolo recuperou essa habilidade depois de se fundir com o Kami-sama, um membro do clã do dragão. Mas não. Além do aumento de poder, Piccolo adquiriu as memórias e o conhecimento de Kami-sama, assim como aconteceu com o Neil. Mas as habilidades, não. Porque além das esferas da... Então, mas aí no caso, o D&D. O D&D, se o Neil era o único guerreiro, né, esqueci como que fala, o D&D poderia, né? Terra se tornarem pedras, eles tiveram que buscar... Ou o D&D ter os seus vassalos lá, né, tipo, deixar o Sr. Popo descansar um pouco e ter outros súditos. o D&D para criar outras. Então Piccolo não manteve as habilidades do Kami, e por isso não podia criar novos filhos.
Porém, com Piccolo Jr. sempre teve alguns poréns. Primeiro porque quando o Piccolo Daimao criava os seus filhos, os ovos sempre eclodiam já como guerreiros adultos. Já Piccolo Jr. nasceu criança, então já tinha diferença. Ele se certificava de que eles eram guerreiros, e todos eles eram guerreiros exceto o Piano. Já Piccolo Jr. não era uma criação desse tipo. Ele era meio que uma cópia do próprio Piccolo Daimao, o que acabou fazendo ele herdar não só as memórias do seu pai, mas também algumas habilidades mágicas. Então Piccolo Jr. não era um tipo guerreiro puro como Neo, embora Piccolo tenha treinado e se focado inteiramente em combate. E a prova disso é que vemos o Piccolo usando habilidades mágicas, criando coisas do nada, como as roupas que ele fez para o Gohan, antes e depois de se Ah, que bonito, velho. unir com o Kami. Então, na prática, acredito que o único motivo para o Piccolo Aí, ó, eu gosto do laranja. Eu gosto. A cor eu tô precisando ainda, né? Mas não é podre, não. Acho que eu gostei que mudou a feição dele, tá mais bolado. nunca mais ter usado essa habilidade é porque os criadores não quiseram mesmo, ou realmente esqueceram, como é o tema do vídeo. Porque Piccolo também sempre teve a habilidade de ficar gigante e também não usava. O próprio Piccolo nem lembrava que tinha essa habilidade, e é o Kuririn que tem que lembrar isso a ele em Dragon Ball Super Hero. Cooler, o irmão mais velho de Freeza, foi o principal vilão de Chegamos num bom, hein? 2 filmes de Dragon Ball Z, e é extremamente popular até hoje. Tão popular que muita gente que não entende muito bem o conceito do que é canon ou não, sempre acaba citando Cooler como argumento quando eu falo sobre os poderes do Freeza e do Rei Cold. Mas se ele é tão popular assim e sempre lembrado, por que eu estou colocando Cooler nessa lista de ideias abandonadas? É porque ele não foi abandonado pelos fãs, mas o nível de desperdício com o Cooler é gigante. Gigantesco. Esse negócio de ficar trazendo o Freeza, cara, traria o Cooler, ou melhor, tá? Pra mim é inadmissível o Freeza ficar tendo transformação de Freeza Gold, Freeza Black. Cara, imagina o Freeza com a última forma do Cooler. Sensacional, fala a verdade, né, cara? Aí eu aceitaria voltar. Agora fica só mudando a cor, né? E o Cooler é um baita personagem, cara. Pelo amor de Deus. E a escolha de não canonizá-lo no Super também é um dos motivos responsáveis pela decadência de qualidade da franquia. A expansão do universo de Dragon Ball visto no Batalha dos Deuses abriu um novo mundo de possibilidades. No entanto, o seu sucessor, Renascimento de F, jogou um balde de água fria nessa expansão ousada. A decisão de ressuscitar Freeza foi uma catástrofe, um apelo à nostalgia em vez de um avanço na nova história que deveria ser construída a partir dali. E se eu te contar o verdadeiro motivo de por que o Toriyama decidiu trazer o Freeza de volta, você não vai nem acreditar. Foi um capricho dele. O produtor revelou que o Toriyama teve a ideia após ouvir a música F, de uma banda japonesa. Assim, um dos finais de personagem mais impactantes de todo Dragon Ball Z foi destruído por causa de uma música. Se o Toriyama tivesse feito isso no Z, de alguma forma isso ainda teria ficado bom, porque na época ele, junto com os seus editores, ainda tinham a magia de escrever Dragon Ball. Mas depois de ficar tantos anos distante da obra, não é segredo pra ninguém que... Ou trazer o Rei Cooler, não é Rei Cooler, é Rei... Eu não vou lembrar o nome dele, mas trazer ele com as outras transformações. Cara, Dragon Ball é um banho de desperdício, né, cara? Toriyama não sabia mais fazer Dragon Ball. Se o Freeza tivesse retornado e o nível dos guerreiros fosse os da saga Buu, ele já não seria mais ameaça nenhuma. Então imagine quando comparado com o nível divino apresentado no Batalha dos Deuses. Exato. Então qual foi a solução porca e preguiçosa para que o Freeza se tornasse uma ameaça novamente? Foi dizer que o Freeza era um prodígio que jamais havia treinado, e que em meros 4 meses, sem nenhum parceiro de treino à altura dele para o beneficiar, ele não só alcança o nível da saga Buu, não só o nível do Batalha dos Deuses, mas com a sua forma Golden, ele alcança um nível que rivaliza e supera o Super Saiyajin Blue. Cara, isso aqui é um crime, velho. Freeza ultrapassou casualmente mais de uma década de treinamento de Goku e Vegeta, incluindo seus treinamentos divinos. Essa porcaria de escrita preguiçosa terminou de destruir a já destruída escala de poder de Dragon Ball, e usando o mesmo personagem. Não satisfeito de já ter feito isso em Namekusei, o Freeza retornou para fazer isso de novo. Sinceramente, eu acho que o Toriyama resolveu abraçar a reclamação comum de que o Freeza destruiu as escalas de poder e resolveu fazer isso de novo, como piada mesmo, para provocar os fãs. Não é possível. E se fosse só isso, já seria ruim. Mas essa decisão é ridícula porque ela estraga o Mecha Freeza, o Rei Cold, o Trunks, o Goku e a saga dos androides como um todo, porque bastava o Freeza ter treinado um dia, feito algumas séries de flexões, e isso já seria suficiente para ele ter solado todos os personagens daquela saga. Mas por algum motivo, ele resolveu não fazer as flexões e depositou toda a sua confiança naquelas novas partes cibernéticas, mesmo querendo a todo custo se vingar do Super Saiyajin. Percebem como a decisão de trazer o Freeza de volta e dar a ele tanto poder tão rápido danifica a lógica do passado da obra? E isso é tão Mano, com certeza, irmão. Pra mim, o Freeza, se eu posso listar alguma coisa que eu odeio no novo Dragon Ball, eu achava que era a transformação Blue, tá ligado? Que eu sempre achei muito porca, muito preguiçosa. Pra mim tinha que ter continuado do 4. E eu sei que o GT não é canônico, mas que nem fizeram agora no Daima, canonizava e as próximas transformações vinham baseado no 4. Agora o Freeza, Black Gold Freeza, depois Black Freeza, e essa desculpa porca.
Ai, não, ele fez uma flexão, treinou. Eu sei que Dragon Ball sempre foi humor também, mas deu, né, cara? Pô, lista aí, mano. O Freeza, se juntar com os filmes, mano, ele já deve ter voltado umas 5, 6 vezes. Tá ligado? Ele virou já aquele... Ele era o vilão mais temível, que mais impactou todos os fãs na saga de Namekusei. E hoje ele é um palhaço, pô. Você nem liga, o Freeza voltou, foda-se. Pensável que, para não cometer o mesmo erro de novo, o Toyotaro teve a decência de meter o Freeza treinando em outra dimensão por 10 anos seguidos, para justificar o aumento de poder da forma Black. Não que eu goste, mas pelo menos foi menos pior do que no renascimento de F. E a questão é que todos esses problemas essa transformação poderiam ser resolvidos com a introdução de um personagem, o Cooler. Cooler poderia ter satisfeito esse desejo do Toriyama de colocar o Freeza novamente na história, sem estragá-la. Cooler estaria vivo todo esse tempo, então ele vir aumentando seus poderes durante todos esses anos seria natural. Cooler tinha uma quinta forma, ele foi além da sua forma natural. Ele seria o seu diferencial, um membro da raça do Freeza que alcançou um poder maior ainda através de treino. Cooler também, ao mesmo tempo em que expandiria o mundo... É que o Toriyama também, cara, pelo amor de Deus, ele é um gênio, mas ele cagava muito pra Dragon Ball, né? Eu lembro na enciclopédia que eu tenho, os caras fazem pergunta pra ele nem lembra. Tipo um exemplo, eu não vou lembrar o certo como ele falou, mas um exemplo. Perguntam pra ele, como foi a ideia do Janemba, tal. Tô dando um exemplo aqui. Aí ele fala, Janemba, qual que é o Janemba mesmo? Então, assim... Ele, por ser o autor, talvez, ele não tinha o mesmo carinho que a gente tem, né, mano? Porque precisaria de explicações da sua ausência na história todo esse tempo, também aprofundaria mais do que já havia na obra. Teria sido a oportunidade de explorar a dinâmica. Pô, o Rei Cooler, quando aparecer... Não é Rei Cooler, não é Rei Cooler, não lembro. Cara, eu achava o visual dele foda. Eu sei que é a transformação 2 do Freeza, mas por isso mesmo, você imagina, se ele vivia na transformação 2, imagina ele na última, ou ele Cooler... A dinâmica familiar do Império construído pelo Rei Cold e a biologia Rei Cold. Desculpa, já devem ter me corrigido pra caralho nos comentários. A sua raça, que a gente mal tem informações sobre ela até hoje. O sucesso do filme do Broly prova que os fãs aceitariam essa ideia. O filme pegou um personagem não canônico e o reintegrou com sucesso. Exato. Foi a oportunidade de aplicar essa mesma ideia, só que antes. Exatamente. Não me venha com a desculpa de que não daria pra introduzir um irmão desconhecido assim do nada, porque não bateria com a história apresentada. Primeiro, porque tudo depende da execução. E segundo, que eles tiveram a cara de pau de criar o Turbo, um irmão completamente desconhecido do Vegeta, que o Vegeta nunca mencionou. Pelo contrário, disse que não haviam outros Saiyajins além daqueles ali na Terra. Exato. Turbo, então, é uma omissão muito mais grave da história do que o Cooler teria sido. A escolha de não canonizar o Cooler e olha que louco, velho. mantê-lo apenas como um vilão abandonado de filme é um dos maiores desperdícios da franquia. E a decisão de ressuscitar o Freeza em seu lugar foi péssima, prejudicando a lógica das sagas anteriores e o status do vilão. O filme correto não era o renascimento de F, e sim a vingança de C. O início de Dragon Ball era uma mistura de aventura, fantasia e comédia. Nesse cenário, os animais antropomórficos, animais com características humanas, representavam a fantasia daquele mundo. Podíamos vê-los em todos os lugares, nas cidades, em forças militares, entre os competidores dos torneios, nas plateias, entre os vilões e até mesmo no governo, porque o próprio Rei Mundial era um cachorro. Porém, a transição de Dragon Ball para Dragon Ball Z marcou a mudança de gênero da obra. Isso vinha acontecendo desde a saga do Piccolo Daimao, e a gente ainda tinha essa presença comum dos animais antropomórficos até o torneio 23. Mas é a partir da saga Saiyajins que Dragon Ball se tornou totalmente uma série de batalhas épicas com ficção científica. A partir da saga Saiyajins, praticamente não os vemos mais. E aqui eu estou falando principalmente do mangá. É verdade, né? Já que no anime realmente não me lembro se eles continuam sendo mostrados, e eu não vou revisar todos os episódios só para poder falar nesse vídeo. Mas quais seriam os motivos para esse sumiço? Bom, a verdade é que nesse contexto sério da fase Z, os animais antropomórficos tornaram-se inadequados. No anime tinha, mas era coadjuvante. Você viu um policial cachorro, um negócio assim. Que a chegada de Raditz, Nappa e Vegeta parecesse impactante e verdadeiramente alienígena, a Terra precisava ser normalizada. Um mundo onde grande parte da população é composta por animais é um lugar onde alienígenas com caudas de macaco não parecem tão estranhos. Então assim, o Toriyama faz sentido. Silenciosamente desanimalizou a Terra. As multidões, antes diversas, tornaram-se quase exclusivamente humanas. Outro motivo é que a existência de tantos animais era puramente pragmática. O Toriyama admitiu que desenhar animais era mais fácil. Abre aspas pra ele. É uma dor desenhar humanos com aparências diferentes. É por isso que tantos dos outros personagens são animais também. Isso torna as coisas mais fáceis. Fecha aspas. Então, somando as duas coisas, fica claro o motivo do abandono. Ele só os desenhava por ser mais fácil. Mas agora a história exigia que ele não os desenhasse mais. Então ele simplesmente parou de desenhar. As exceções mais marcantes é a aparição do Rei Mundial na televisão após o exército
fracassar em destruir o céu e depois reconhecendo o Goku e Piccolo. Além dele tem o Mestre Karin, o Long, Pual e o Shu da Gangue Pilaf voltando em Dragon Ball Super. Mas todos esses não provam que os animais não foram abandonados, e sim confirmam, já que esses não podiam ser eliminados da história. Exato, isso que eu ia falar, eles são importantes, por né, fazerem parte do núcleo principal. Já os outros que não faziam parte, desapareceram. Mas eu acho que tinha ainda, viu? Eu acho que tinha, mas é como eu falei, era coadjuvante, assim, ó. Você viu um cachorro, outro, né? No GT também. Depois, mídias secundárias tentaram justificar a mudança. Eu não joguei, mas pelo que pesquisei, o jogo Dragon Ball Z Kakarot introduziu a animofalina, uma substância de uma indústria farmacêutica mágica que estava na moda. Os humanos a tomavam e se transformavam em animais. Então toda aquela diversidade de animais que víamos não eram animais de verdade, e sim humanos transformados. Então a explicação para o desaparecimento deles em Dragon Ball Z é que a moda simplesmente passou, e todo mundo voltou ao normal. Foi uma tentativa de explicação, mas nem quem criou essa explicação acredita nisso, né? Mas pelo menos serviu para mostrar que os criadores estavam cientes desse problema do súbito sumiço dos animais. E o curioso é que em Dragon Ball Super, os animais foram retirados da Terra e jogados para o espaço. Bio e Champa são gatos, o Liquir é uma raposa, o Ramus... Legal essa capa, hein? O Totaro desenha bem, né, mano? é um elefante, o Kitela é um rato, o trio Danger são cachorros e o Disco é um coelho. Mas ainda assim, não é a mesma coisa. Nenhum desses personagens é terrestre. Eles são espécies alienígenas de outros universos, o que está ligado ao tom de ficção científica e não mais com a fantasia original. E novamente esse vídeo já está ficando grande demais e eu só falei de mais 5 ideias abandonadas. Mas tem muitas outras ainda pra falar, porque cada vez estou me lembrando de mais coisas. Mas para isso, a série precisa engajar. Então novamente eu vou colocar uma meta de 5.000 likes para impulsionar esse vídeo e o canal. E assim eu trago a parte 3. Mas agora eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso. Comentem aqui embaixo a sua opinião. Que legal, irmão. Deixa eu ver quanto que tá a curtida. 5.000, hein? 5.000! 5.000, Timeverso, ó. Vamos cobrar, hein? Vídeo sensacional, irmão. Sensacional mesmo. Parabéns pela pesquisa, pela memória. Concordo com você em tudo. Gostei já de você, já que você não gosta do Super também, certo? E vocês, pessoal, o que vocês acharam? Essas ideias que foram esquecidas, tem alguma que vocês acham que faz sentido? Que nem os animais, eu não sinto falta. O negócio de poder, eu falei, eu queria os guerreiros Z de volta. Mas tá bom, se trazer outros personagens novos que cubram essa falta que os guerreiros Z faz, beleza, e eu consegui entender o negócio de como eles não têm uma vida longa igual os Saiyajins, eles têm que se aposentar, fazer sua família, beleza. Agora, essa do Freeza pra mim é a pior ideia. Essa é a do Freeza? É a do Freeza. A do Freeza pra mim é inadmissível. Prefiro muito mais o Rei Cold, né? Ou o Cooler de volta, ou uma espécie nova, né? Enfim, deixa aí nos comentários. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por você chegar até o final. Um beijo, um abraço e fala!